A paz do Senhor, alunos, tudo bem? Hoje vamos estudar a lição de número 3. E o tema da lição é Dons de Revelação. E o textuário está em 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós que tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Leitura diária. Segunda-feira, 1 Reis, no capítulo 4 e no versículo 29 ao versículo 31, que diz assim: sabedoria concedida por Deus. Terça-feira, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 12, que diz assim: Deus revela o oculto. Quarta-feira, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: sabedoria e conhecimento. Quinta-feira, Mateus, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: proteção por divina revelação. Sexta-feira, Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Espírito de sabedoria e revelação. Sábado, Apocalipse, capítulo 1 e versículo 1, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. E também em Atos, no capítulo 6, no versículo 8 ao versículo 10. E também Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Alunos, os dons de revelação servem para a orientação da igreja que serve Cristo. Estes dons são concedidos à igreja para a edificação da igreja, pois estamos vivendo tempos difíceis e necessitamos da sabedoria que vem do alto e do poder de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo Paulo nos dá um lindo exemplo que diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o espírito de sabedoria e também de revelação. Deus quer que sejamos edificados e nunca venhamos a errar.
Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8, fala da sabedoria. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outra pessoa, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. A sabedoria que fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8, não é humana, mas uma sabedoria divina, que é dada a nós para tomarmos decisões sábias em momentos difíceis. Alunos, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15 ao versículo 20, o Senhor nos alerta para ficarmos atentos, cuidando com os falsos profetas. Eles chegam vestidos como ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Vocês conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins, pois a árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os profetas falsos pelas coisas que eles fazem. Alunos, Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não conhecemos. Por isso precisamos do Espírito Santo de Deus para revelar a nós a verdade. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 11, fala de Ananias. Sinal, Ananias e Safira. Quando os dois mentiram para o apóstolo Pedro, nessa hora o apóstolo Pedro desmascarou a mentira dos dois. E os dois, o Ananias e Safira, caíram mortos por causa da mentira. A revelação deste dom
que Deus deu ao apóstolo Pedro tem o objetivo de salvar a igreja, livrando de qualquer engano. O dom da palavra e do conhecimento não é adivinhação. Alunos, a igreja necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado e entre o legítimo e o falso. Em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 14 ao versículo 41, fala do filho de Jacó. Lembram de José do Egito? Ele não só interpretou os sonhos de Faraó, mas deu orientações sábias para que o Egito se preparasse, pois haveria um período de fome e que iria acontecer. Alunos, Daniel também interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, que está escrito em Daniel, no capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3. E também no versículo 19 e no versículo 23. Agora, o versículo 23, Daniel agradece a Deus dizendo: ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, mostrando o que o rei quer saber. Daniel, enquanto dormia, teve uma visão. E foi o próprio Deus mostrando o que o rei Nabucodonosor sonhou. E na hora que Daniel acordou, agradeceu e louvou o Deus do céu. Em João, no capítulo 15, no versículo 7, a palavra do Senhor diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Daniel, quando soube do sonho do rei Nabucodonosor, convidou os seus 3 amigos, o Ananias, o Misael e também o Azarias. Para que juntos orassem ao Deus do céu, para que Deus mostrasse o significado do sonho. E na mesma noite, Daniel teve a resposta. Também em Atos, no capítulo 6, no versículo 8, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, orava e Deus realizava grandes maravilhas e sinais
entre o povo. Alunos, os apóstolos, eles tinham uma relação forte com Deus. Lembram da história de Saulo? De Saulo, que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 1, que diz que Saulo caiu do cavalo. Caiu. E quando ele viu Jesus, na hora ficou cego. Saulo ficou cego por 3 dias. Mas Deus deu uma revelação para o seu servo Ananias. E o Senhor falou: vá ao endereço da rua direita, que era o nome da rua, direita, e chegando nesse endereço, você vai procurar um homem chamado Saulo. E ele está cego. E você vai orar por ele. E ele será curado. E na hora, ele também foi batizado com o Espírito Santo. Deus curou e batizou com o Espírito Santo. E agora o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Sinal, Paulo. Alunos, que coisa linda! Como era forte a relação dos apóstolos com Deus. Alunos, a palavra do Senhor diz que nem todos terão os mesmos dons. Os dons serão distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo. E todos devem possuir características do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito deve ser transparente na vida do cristão. E eu te pergunto, qual é o seu principal objetivo como servo do Senhor? Tem orado, se esforçado para obter os dons espirituais? Alunos, pense com carinho. Amém? E agora eu te convido a louvar comigo o hino da harpa cristã número 135. O nome precioso é o título do hino. Vamos louvar? Precioso, amado Salvador, é grande, glorioso, nos enche de amor. Nós todos te adoramos
Salvador, a arca oferecida ao pobre pecador. Por ele abençoada é toda a nação que foi predestinada à grande vocação. Tantas bênçãos prometidas no teu nome, Salvador. Hoje tenho vida, graça concedida. No teu nome, ó Salvador. Aleluia, amém. Alunos, em Jesus temos vida, temos graça, temos esperança de um mundo melhor. Temos amor verdadeiro, pois o amor de muitos estão se esfriando. Temos o perdão para os nossos pecados, temos paz que o mundo precisa, e essa paz só encontramos em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, os anjos cantaram glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Está escrito em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 14. E também em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 27. Observamos que antes de Jesus subir ao céu, ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Alunos, a paz verdadeira só encontramos em Cristo Jesus. Não esqueçam, a paz que o mundo oferece é passageira. E que Deus vos abençoe. E tenham um domingo repleto de paz. E até domingo que vem.